A estação mais quente do ano, combinada com chuvas frequentes, possibilita uma farta colheita de frutas, verduras, legumes. Esse calor pede mais hidratação e todo mundo busca se refrescar. Para isso, uma boa opção são as frutas da estação. Sucos, sobremesas, ensaladas, além de saborosas, elas saem mais em conta também. Aqui comigo no estúdio, o nutricionista Alex Ramos. Boa tarde, Alex. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Alex, vamos falar de frutas da estação, então, né? Porque chega agora nesse momento, a gente começa a perceber mais fartura de determinadas frutas. São as chamadas frutas do verão, né? Quais são elas? Então vamos lá. Vamos começar então listando quais que são essas frutas e depois a gente recapitula, falando dos benefícios para que o pessoal de casa possa memorizar aí. Então, acho que a gente pode dizer que são frutas mais ricas em água, frutas mais cítricas. Então a gente tem aí o abacaxi, a melancia, o melão, a acerola, pêssego, ameixa, carambola, a popular banana também, laranja, limão, que mais? Jabuticaba, que é bem comum agora nessa época do ano. Frutas como coco, abacate também são presentes em maior quantidade nessa época do ano. A gente está vendo algumas imagens aí e vamos falar então dos benefícios, porque muitas vezes a gente pensa, existe até uma recomendação, né? A gente deveria comer pelo menos 3 frutas durante o dia, é isso mesmo, Alex? Exatamente, no mínimo. No mínimo 3 frutas por dia. Tem gente que evita as frutas, dizendo que as frutas têm o açúcar da fruta, a frutose, e aí, portanto, mais calorias. Mas elas são muito indicadas por causa das fibras também que tem, né? Exatamente. Na realidade, as frutas, elas são indicadas justamente nessas quantidades. E como uma prioridade diária, fazendo parte da base da nossa alimentação, porque a gente não pode levar em consideração só a frutose, que é o açúcar da fruta, mas o todo do alimento. Então, são alimentos muito ricos em antioxidantes, em vitaminas, minerais, vários compostos bioativos que compõem esses alimentos e que, com certeza, trazem inúmeros benefícios para a nossa saúde, principalmente no verão. Verdade, não dá para ficar só contando calorias, a gente tem aqui que contar os benefícios, né? Essa que é a nossa meta hoje. Vamos mostrar, então, no telão aqui, uma a uma. Vamos começar pela melancia? Vamos começar com a imagem, vou pedir... Aí, ó, a imagem da melancia no telão. Alex, o que é mais indicado? Comer a sementinha, tirar? Quais são os benefícios da melancia? Na realidade, a melancia, então eu acho que, como eu comentei no início, a gente consegue subdividir em um grupo aí de frutas mais ricas em água, mais aguadas. A melancia, ela compõe esse grupo de frutas mais líquidas, como, por exemplo, então, a melancia, o melão, a acerola, o morango, que também faz parte dessas frutas da estação agora. Ajudam na hidratação, então. Exatamente. Na realidade, vai auxiliar na reposição dos líquidos perdidos, porque a gente acaba transpirando muito mais no período agora do verão, devido à exposição maior ao calor, devido a uma prática de exercícios físicos mais frequente. Geralmente no inverno a gente fica um pouco mais recolhido dentro de casa por causa do frio. Aí quando sai o calor a gente já sai, já pratica mais atividade física. Precisamos lembrar das crianças também, às vezes a gente vai à praia, está exposto ao calor, está suando, mas está ali sentadinho, acha que não tem tanta necessidade, só que as crianças estão correndo, estão brincando. Então é muito importante porque, primeiro, ela vai estar atuando nessa reposição de líquidos, né? E também vai estar atuando aí no combate contra a retenção de líquidos, que também é comum nessa época do ano. Primeiro porque, geralmente, as famílias, as pessoas acabam optando por esse período de férias, de verão, por viajar, né? E acabam passando um período mais longo em uma posição dentro de um carro ou de um avião. E isso favorece a retenção de líquido ou pelo consumo mais excessivo de bebida alcoólica devido às férias. Verdade. Praia, né? Aquela caipirinha da praia, por exemplo. Que não traz os benefícios, mas aí com álcool já estraga muito, né? E não dá para contar a caipirinha como benefícios da fruta, né? Quando consumido de forma moderada, a gente consegue, né, ainda pode incluir, consumir tranquilamente. Também pelo consumo talvez um pouco mais excessivo de alimentos mais industrializados, mais ricos em aditivos, sódio, porque acaba consumindo ali os pacotinhos na viagem, na praia. A gente acaba inchando, né? Ficando inchada e precisando de mais hidratação. Agora a gente estava vendo imagens ali, Alex, do melão mais claro, né? O amarelinho e o laranja. Eles são diferentes, eles também nos dão nutrientes diferentes?
Sim, na realidade eles acabam, eu costumo dizer que os compostos bioativos e os benefícios eles dão uma mudada de acordo com a cor. Por exemplo, já que a gente está citando sobre o verão, a gente tem o melão amarelo, o grupo das frutas mais laranjas, amarelas, elas são mais ricas em beta-caroteno. E esse beta-caroteno ele vai favorecer a produção de melanina, que é super famosa. Quando a gente fala de melanina, você lembra de quê? Eu lembro de sono e de cor, né? Exatamente, é isso, o bronze do verão. Bronze do verão. Então, frutas como, por exemplo, o melão, que já é mais A melatonina é o do sono e melanina é o da cor, pele, é o da pele. Então, melanina é aquele, quando a gente quer ter um bronze mais acentuado. Caprichado no Cenoura, verão. por exemplo, eu lembro que eu consumia muito no suco para ir para a praia. Isso, então a gente tem essas frutas mais laranjas e amarelas que são mais ricas em beta-caroteno e vai favorecer então, como por exemplo o melão, laranja, amarelo, a laranja em si, a carambola também entra, a acerola, então são frutas dessa coloração mais diferenciada que vão... A manga é muito comum agora verdade. No verão também. A gente também tem mais vitamina C com essas frutas amarelas? Cítricas assim? Sim, algumas delas sim. Como você estava citando da cenoura, super aliado, dá para a gente unir na realidade, utilizar essas frutas mais ricas em beta-caroteno, fazer um suco, por exemplo, e adicionar essa cenoura, liquidifica tudo junto, é o passaporte para o bronze perfeito no verão. E já que você falou em suco, a gente deve coar ou não coar? De preferência não coar. Deixar ele mais grossinho com todas as fibras. Isso, exatamente. O que acontece? Na realidade, se a gente pensar de uma forma, seria o ideal sempre a gente manter todas as fibras e não coar, a menos que seja uma pessoa que realmente não consegue, é intragável, aí obviamente, pelo menos ela vai estar consumindo os benefícios ali daquela fruta. Melhor do que nada tomar ele bem coadinho, Isso, né? entre o perfeito, né, a gente acaba mesmo. fazendo o que dá, mas sim, o ideal é a gente consumir com as fibras junto, porque essas fibras elas vão reduzir o índice glicêmico que essas frutas têm. Algumas têm um índice glicêmico mais alto, outras têm um índice glicêmico um pouco mais baixo. O que isso significa? É a velocidade com que o nosso organismo transforma a frutose, que é o açúcar da fruta, em glicose e joga lá na nossa corrente sanguínea. Então, se for uma fruta que tem um alto índice glicêmico, ele vai transformar rapidamente, vai jogar uma grande quantidade de glicose de uma vez só na nossa corrente sanguínea. Enquanto uma fruta que tem um baixo índice glicêmico, ela vai ser lançada aos pouquinhos. Mas aí a gente não pode consumir frutas de alto índice glicêmico? Pode e deve, a gente deve diversificar. Diquinha para a gente amenizar, então, esse pico glicêmico? Incluir fibras, proteínas e gorduras boas. Por exemplo, um exemplo é não coar o suco, que é o que a gente está falando, manter as fibras. Então, eu vou fazer um suco de abacaxi. Não coa, bate ali. Claro, a gente vai descascar o abacaxi. Dá para utilizar a casca do abacaxi para fazer um chá, para fazer uma água saborizada, mas aí a polpa do abacaxi a gente liquidifica ou processa e não coa, mantém as fibras. Vamos citar o exemplo de uma fruta da época que tem um índice glicêmico mais alto. Um exemplo é a banana ou o mamão, né? São frutas com índice glicêmico mais alto. A gente já pode talvez associar a uma aveia em flocos, né, num café da manhã. É legal a gente saber como esses nutrientes estão distribuídos para não misturar só as frutas de alto índice glicêmico. De repente, equilibrar essas frutas também, a banana que tem alto índice glicêmico junto com uma fruta cítrica, ajuda a fazer uma boa composição, Alex? Sim, só que isso varia muito. É muito da composição e da presença de fibra que vai ter ali naquela fruta. Se for uma fruta que tem menos fibra, isso a gente consegue observar na fruta mesmo. Como vocês estão vendo no telão, a banana, por exemplo, né? Quando a gente consome a banana, a gente não tem nem muito o que mastigar. A gente coloca na boca, dá uma mastigadinha, ela já vira uma papinha. Então, o nosso corpo ele não tem todo aquele trabalho de realizar toda uma digestão. E aí, de realizar a digestão sim, mas de ter toda aquela dificuldade de fazer aquela conversão, né? Da frutose em glicose. E aí a gente acaba incluindo uma fibra, como um farelo de aveia ou uma gordura boa. Às vezes as pessoas incluem uma pasta de amendoim com a banana, né? Uma castanha, uma fonte de gordura boa. Verdade, verdade. Agora, a gente tem alguma dica, assim, que a gente pode adotar agora para o verão? Assim, tem alguma receitinha que você poderia nos indicar com frutas da estação? De repente, uma panquequinha, alguma coisa que a gente possa incluir as frutas? Eu acho que dá para a gente consumir de inúmeras formas diferentes, sempre com
tenho o hábito de conversar sobre com os pacientes que a gente só consome se a gente não quer. Talvez, eu costumo dizer que a gente só não experimentou da forma correta. De alguma forma a gente vai gostar da fruta, né? Então a gente pode fazer suco e fazer esse mix, como a gente já comentou antes, pode misturar às vezes com uma cenoura. Tem gente que gosta do suco verde, aí já mistura um limão, um melão, uma laranja, um limão, uma maçã verde. Nossa, e já que inclui delícia. uma couve que vai trazer mais fibras também para esse suco. Vai fazer um mix aí de muitos compostos bioativos, vitaminas, minerais. Um bowl com várias frutas picadinhas também. Também, com tipo uma farelo saladinha de junto, uma fruta, salada com de umas fruta. fibras junto. Dá pra gente incluir nas saladas também essas frutas. Dá pra gente fazer uma água saborizada e colocando essas frutas para dar uma saborizada. Dá pra gente consumir no formato, por exemplo, de um chá gelado. A gente faz a infusão normal do chá. E depois a gente pode incluir, deixar esse chá refrigerar, colocar um gelo e dá para colocar essas frutas picadinhas ou o suco da fruta misturado. Dá para fazer uma panquequinha de banana. Tem várias indicações, né? Dá para fazer bolo de banana. Alex, adorei. Eu espero que a gente tenha despertado o olhar do público, né, para as frutas da estação, que são mais econômicas e também super apetitosas, com vários nutrientes, como o Alex comentou, oferecem essa hidratação também e muitos nutrientes. Fica aqui do meu ladinho, Alex, por favor, que tem uma mensagem do público pra gente. Deixa eu ver, Vanderlei, Velha Central. Sensacional a matéria sobre meditação, é um remédio para o corpo e para a alma. Ô Vanderlei, que bom que você gostou e assistiu, espero que faça as suas meditações e que ajude também aí no seu dia a dia. Obrigada pela participação. Alex, obrigada pela presença. Muito obrigado pelo aqui convite. trazendo as informações sobre as frutas da estação pra gente.